Pessoas viciadas em reclamar compulsivamente do zumbido no ouvido. Eu vou contar a história de um amigo meu, e essa história começa há mais de 20 anos, quando ele me chamou na sala dele para dizer que ele queria acabar com tudo, que ele não tinha mais forças, que ele estava enlouquecendo, que para ele era o fim da linha, que ele não parava de pensar em acabar com tudo por causa do nosso conhecido zumbido no ouvido. E nessa época, esse meu amigo já sabia que ele tinha uma perda auditiva e que ele tinha que usar aparelho auditivo. Agora pergunta se ele usava ou se ele usou. Não. No ano passado, esse mesmo amigo veio me procurar com a mesma reclamação e a gente conversou e ele me contou da perda auditiva dele, neurosensorial, e mais uma vez que outro médico que ele foi recomendou o uso de aparelhos auditivos para tratar a sua perda auditiva. Para quem não sabe, a maioria esmagadora dos casos de zumbido no mundo todo estão intimamente ligados a uma perda de audição. E mais uma vez o meu amigo fugiu dos aparelhos auditivos com aquela desculpa esfarrapada de eu não quero, o que vão pensar? Eu fiz um teste de 3 dias, eu não me adaptei. Toda aquela papagaiada que quem é mais antigo no rolê conhece muito bem, especialmente quem está fugindo do aparelho no armário da surdez. Esse meu amigo é o clássico viciado em reclamar do próprio zumbido que não faz o que está ao seu alcance, porque a pessoa está basicamente viciada na reclamação, ela se alimenta da reclamação, ela quer entrar em grupos de WhatsApp e reclamar mais um pouco, ela quer reclamar com o amigo, com o cônjuge, com os filhos, com os amigos, com os colegas, todo mundo que estiver disposto a ouvir essa pessoa vai fazer aí um mega discurso sobre como o zumbido é um inferno na vida dela, o culpado por todos os males de todas as coisas. Agora, pergunta se essa pessoa faz alguma coisa para tratar a perda auditiva dela. Antes que os sensíveis venham me acusar de estar sendo grosseira, deixa eu lembrar todo mundo aqui que eu faço 43 anos daqui a um mês e pouco. Eu tenho zumbido no ouvido 24 horas desde que eu sou criança. Minha memória é mais antiga dos 6 anos de idade. Tive todos os graus de surdez e as piores fases do zumbido na minha vida foram aqueles anos em que eu fugi dos aparelhos auditivos e eu tinha a pachorra de abrir a boca para dizer assim: o meu problema não é a surdez não me incomoda. O que me incomoda é o zumbido no ouvido. Só que assim, o meu zumbido era causado pela surdez. E eu não fazia nada aqui para resolver esse problema e ficava só focando nesse e reclamando desse. A internet está cheia de remédio milagroso, tratamento milagroso, cápsulas que vão fazer o seu zumbido sumir ou vão curar o seu zumbido. E se você tiver 2 neurônios na cabeça, o Tico e o Teco, eles vão se juntar e eles vão te fazer perceber que aquele vídeo que mostra o Drauzio Varela falando com uma voz sintética gerada por inteligência artificial, falando do remedinho que ele tomou e curou ele, é falso. Então assim, se as pessoas dedicassem 1% do tempo e dos recursos que elas dedicam na busca pela cura milagrosa, quando o único tratamento possível, no caso do zumbido causado por perda auditiva, está ali na frente delas, a vida ficava bem mais fácil. Como não dá para falar de cura do zumbido, e inclusive o uso da palavra alívio, melhora, diminuição do zumbido, a gente precisa ser muito criterioso, sabe por quê? Porque quando você usa aparelho auditivo ou implante coclear, você sabe muito bem que enquanto você está com eles nas orelhas, o seu zumbido ou ele parece diminuir ou ele some, como no meu caso, porque o seu cérebro está sendo inundado pelos sons que de outra forma ele não é inundado. Então é óbvio que o seu cérebro vai focar nessas coisas todas que estão chegando para ele, todas essas informações sonoras, e vai tirar o foco daquele som fantasma infernal. Então, muito critério quando a gente fala de alívio, melhora, diminuição do zumbido, porque é momentânea, enquanto você está com as suas próteses. Pergunte para qualquer usuário de próteses auditivas o que acontece quando a gente tira as próteses. No mesmo momento, o zumbido
volta a ser percebido. E é aí que entra o seu gerenciamento do zumbido. Você, cidadão que tem zumbido no ouvido causado por perda auditiva, você tem que aprender a gerenciar os seus sentimentos em relação ao zumbido. Porque senão você vai virar o reclamão, o viciado em reclamar do zumbido no ouvido. E isso só vai piorar o teu zumbido, a tua percepção do zumbido. Então, assim, vença esse vício, essa compulsão de ficar reclamando do zumbido, pensando no zumbido, falando do zumbido, procurando sobre o zumbido. O seu assunto, o seu foco, se ele for o zumbido, o seu zumbido só vai parecer cada vez mais alto. Sabe aquela regra básica da vida que diz que tudo aquilo, não importa do que nós estejamos falando, você focar a sua atenção numa coisa, essa coisa cresce, ela expande. É assim para tudo, inclusive para o zumbido. Então, eu queria deixar uma dica para todo mundo que sofre com zumbido no ouvido aqui. Primeira coisa, você vai descobrir se o seu zumbido é causado por uma perda auditiva. Se ele for, você vai tratar a sua perda auditiva. E tendo a consciência de que você está fazendo o seu melhor, ou seja, usando as suas próteses o dia inteiro, todos os dias, sem aquelas desculpas, hoje eu não estou afim, tá me incomodando, não me adaptei, que a gente já conhece muito bem. Fazendo tudo isso, você ainda tem o trabalho de gerenciar os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas reações a respeito do zumbido, porque assim, ele não vai sumir. Pensa no zumbido como uma criança pequena, que se a gente não aprender a manejar as nossas sensações, emoções e sentimentos com toda a carga de estresse que a criança coloca na nossa vida, a gente enlouquece. Com o zumbido é a mesma coisa. E é uma estrada que ninguém vai percorrer para você, só você mesmo. Então eu vejo muitas pessoas querendo usar todo tipo de paliativo para esquecer do zumbido, remédios para dormir, vários remédios aí que as pessoas acham que se eu me dopar com isso aqui, eu vou me sentir melhor, eu vou dormir, eu vou esquecer. Quando você acordar, o zumbido vai estar lá. Então, assim, fugir do trabalho duro não dá. E eu poderia, como uma pessoa que tem zumbido desde os 6 anos de idade, quase 40 anos de zumbido nas costas, já tive todo tipo de zumbido possível e imaginável, ter me deixado ser vencida por ele. Mas é capaz que eu vou me deixar ser vencida por um zumbido no ouvido. Olha tudo que eu já passei na vida. Respeito é bom e eu gosto. Então, assim, quando eu vejo os viciados em reclamar do zumbido, reclamando compulsivamente, falando, e aí 1000 teorias, sabe? É isso e aquilo. Eu digo, gente, vocês estão fazendo o básico, porque se você não fizer o básico, não adianta. Às vezes parece aquele pessoal que quer perder peso, mas não malha pesado, não cuida da alimentação e fica discutindo se a suplementação está ajudando assim, a acelerar o metabolismo. E posso falar uma coisa muito sincera para vocês? É muito chato, e já me disseram isso quando eu era essa pessoa, estar perto de uma pessoa viciada em reclamar, seja do zumbido ou de qualquer coisa. Porque quando a gente reclama, a reclamação nada mais é do que tentar chamar a atenção para mim, na esperança de que alguém resolva o meu problema. E o zumbido ninguém vai resolver. Você tem que aprender a gerenciar, a acalmar sua mente, a meditar, a colocar o foco em outra coisa, a aceitar que aquilo ali vai ser um companheiro fiel possivelmente até o fim dos seus dias, porque a gente não está nem perto de chegar a uma cura do zumbido. E vida que segue, tem outros problemas, outras coisas. Não transforme o zumbido no ouvido nesse monstro, nesse vilão, nessa coisa que acabou com a sua vida, com a sua alegria de viver. Tem coisa infinitamente pior do que o zumbido no ouvido. E aí é uma questão da sua atitude, tá? Posso estar parecendo a tia chata aqui, dando esporro em vocês, mas eu já fui essa pessoa, já fui viciada em reclamar, adorava dizer que a surdez não era o problema era o zumbido, sendo que o zumbido era causado pela surdez e eu não fazia nada para tratar a minha. Enfim, 1000 coisas que o tempo vai passando e a gente vai vendo que podia ter feito diferente. Sai dessa vibe de reclamar do zumbido. Trata a sua surdez. Eu tô falando aqui especificamente com quem tem zumbido causado por perda auditiva.
e aprenda a manejar os sentimentos, porque se o meu zumbido explodir agora, e às vezes isso já aconteceu comigo milhares de vezes, de repente um zumbido, vai estragar meu dia se eu deixar, vai me aniquilar se eu permitir, vai, sei lá, se eu colocar o foco nisso, mas eu tenho milhares de outras coisas para fazer, não vou colocar o foco nisso. Então, acho que a reflexão desse vídeo é essa. Não seja a pessoa viciada em reclamar do zumbido no ouvido.